Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Estamos estudando a epístola aos Efésios, a igreja eleita. Bem, a lição de hoje, ela está no texto de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Versículo 15 até o versículo 23. Para nós ganharmos um pouco de tempo, nós vamos então dispensar a leitura e ao mesmo tempo que nós formos comentando, nós vamos estar lendo o respectivo texto. Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23. Devemos relembrar que o apóstolo Paulo, no texto anterior que nós estudamos na semana passada, ele abordou acerca das bênçãos espirituais em Cristo. Especialmente, nós destacamos na lição 3 a eleição e a predestinação. No entanto, o texto de Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, nós tivemos então as bênçãos espirituais em Cristo. O apóstolo Paulo, ele elencou ali naquele texto as bênçãos provenientes da Trindade em relação à redenção, as bênçãos provenientes do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Agora, nesse texto de hoje, Efésios 1 e o versículo 15 a seguir, o apóstolo Paulo ele prorrompe em uma oração a Deus. Veja bem que o apóstolo, neste momento, ele faz uma oração. Isso é uma característica da epístola aos Efésios, em que as grandes revelações que o apóstolo Paulo recebeu, elas são entremeadas por orações apostólicas. Ela é interrompida por orações apostólicas. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, as grandes verdades teológicas, elas são interrompidas por, nesse capítulo 1 a 3, duas grandes orações apostólicas. A primeira oração é essa que está aqui, que nós vamos estudar hoje, capítulo 1, a partir do versículo 15. Observe o que diz o texto. Pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. Observe bem essa expressão, pelo que o apóstolo Paulo utiliza aqui. Essa expressão, pelo que aparece aqui, é uma expressão na língua grega diatouto. A expressão diatouto é uma expressão de ligação. Ele está estabelecendo uma ligação, uma relação com aquilo que ele acabou de escrever, né? Ou seja, do capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Essa expressão pelo que, no versículo 15, ela pode ser traduzida também por esta razão. Ou seja, Paulo ele começou a descrever as bênçãos provenientes da Trindade em relação à redenção, e neste momento, ao refletir sobre a grandeza dessa revelação e dessa bênção, o apóstolo Paulo ele prorrompe em oração, tendo em vista esta grande revelação. Ele ora então para os crentes. Então você pode observar aqui, nesse momento, que Paulo recebe uma inspiração para esta oração. O que inspirou o apóstolo Paulo a fazer esta oração foi a revelação que ele descreveu anteriormente, em relação à bênção da redenção proveniente da Trindade. Então, Paulo, neste momento, recebe a inspiração para orar. Então, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. Paulo, então, ele tem conhecimento, né, da fé que eles tinham no Senhor Jesus e também do amor que eles demonstravam, então, para com os santos. Paulo, então, neste momento, ele está lançando as bases, então, para a sua oração. Ou seja, o Evangelho estava frutificando, então, na vida deles. É o que nós podemos observar nesse texto. Olha o versículo 16, ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Não cesso de dar graças a Deus, é o que o apóstolo Paulo diz nesse texto. Nós observamos então
que Paulo não apenas evangelizava, Paulo não apenas pregava o evangelho, mas Paulo também orava por eles. É o que o texto diz: não cesso de dar graças. Então veja que a prática da oração era constante na vida do apóstolo Paulo. E esta oração, ela era acompanhada por ação de graças, porque Paulo diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Então veja a motivação para a oração. Agora, a partir do versículo 17, nós temos então a essência da petição do apóstolo Paulo. Paulo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, nesse momento, o conteúdo, a essência da petição do apóstolo Paulo era para que os cristãos de Éfeso, e consequentemente a todos, pudessem, ter o conhecimento do espírito de sabedoria e de revelação. Observe bem essas expressões que o apóstolo Paulo utiliza. Nós destacamos ainda no versículo 17, olha bem a expressão que o apóstolo Paulo utiliza. Paulo se aproxima de Deus em oração com grande confiança. Olha bem que ele, no versículo 17 ele diz: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a confiança que Paulo tinha em Deus. É um termo então de garantia. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é o Deus a quem Cristo reconhece e a quem Cristo revela. Veja bem essa expressão, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele usa a expressão, o Pai da glória. Essa expressão, Pai da glória, ela pode ser traduzida, conforme é traduzida em outras versões, como Pai todo glorioso. Ou seja, ele é a soma de todas as perfeições. É o que nós podemos ver no sentido então desse termo. Ele é o Pai da glória. Então ele é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e ele é o Pai da glória. Veja como é que Paulo se dirige a Deus, demonstrando esta confiança e estas qualificações, tanto de garantia quanto também de reconhecimento de que ele é a soma, a plenitude então da perfeição. Logo em seguida nós temos então a essência do pedido de Paulo, está no versículo de número então, final do versículo 17, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Paulo ora neste momento para que eles tenham o conhecimento, olha bem essa expressão, vos dê em seu conhecimento, olha bem essa expressão, vos dê em seu conhecimento. É interessante nós observarmos que a palavra conhecimento é a palavra gnosis, No entanto, a palavra que aparece aqui é a palavra epignosis. A palavra epignosis no grego, ela é distinguida de gnosis. Enquanto gnosis é conhecimento, epignosis quer dizer conhecimento pleno, conhecimento amplo, conhecimento completo. É esse o termo que Paulo utiliza aqui, vos dê em seu conhecimento. Então a palavra conhecimento aqui é conhecimento pleno, conhecimento total. É isso que Paulo então utiliza. Ou seja, é um conhecimento que advém da intimidade experimental. É mais do que conhecimento acadêmico, conhecimento teórico. É conhecimento pessoal, é conhecimento experimental. Então, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Olha bem, espírito de sabedoria. Paulo ora para que aqueles crentes tivessem, então, sabedoria. Aí no versículo de número 17, Paulo estava orando para que aqueles cristãos eles tivessem a disposição do conhecimento piedoso e também a mente santificada, através então deste conhecimento. Uma mente santificada ela é capaz de perceber e de entender então e de ter este conhecimento. Então Paulo está orando para que os cristãos tivessem a disposição do conhecimento
piedoso e a percepção que somente uma mente santificada ela é capaz. Então veja, espírito de sabedoria. Ele diz também, usa a expressão espírito de revelação, ou revelação do pleno conhecimento. Então, sabedoria e revelação. Somente o Espírito Santo é que pode fazer isso, nos dar esse conhecimento pleno, esse conhecimento que envolve a sabedoria e que envolve também a iluminação, né? Veja que Paulo não está falando aqui de uma revelação qualquer, é uma revelação específica disso que Deus proporcionou para nós através da obra da salvação. Então veja, Paulo ora para que a igreja tivesse discernimento espiritual. É interessante nós observarmos que o conteúdo da oração de Paulo aqui não é por questões materiais. Nós estamos vivendo dias, especialmente na pós-modernidade, em que o materialismo tem afogado grande parte do cristianismo pós-moderno e muitas vezes se ora apenas pelas questões materiais. Não que não possamos orar pelas questões materiais. Eu estou querendo dizer que não devemos enfocar apenas as questões materiais. Veja que o conteúdo da oração de Paulo aqui são os elementos espirituais. Então, Paulo ora para que eles tenham discernimento espiritual. Veja bem que eles tivessem também o conhecimento pleno de Deus, né? Deus, então, ele pode ser conhecido de forma plena, é o que nós podemos observar. Então, no comentário da lição, ele aborda, ele enfoca especialmente já no versículo 18, né? Versículo 18 diz: tendo iluminado os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo, agora no versículo de número 18, prosseguindo a oração, ele diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Ele ora para que os olhos do entendimento fossem iluminados, e os crentes pudessem então entender e compreender sobre a esperança da vocação. Observe bem que Paulo, nesse versículo 18, ele ora para que os crentes tenham o entendimento iluminado, né, os olhos do entendimento iluminado, e o propósito era pelo menos 3 coisas, conforme a gente pode observar aí, né? A iluminação, ela acontece pelo Espírito Santo. Paulo está orando para que haja esta iluminação interior. Ele usa a palavra entendimento. A palavra entendimento aí, os olhos do vosso entendimento. A palavra entendimento aí é tradução, nesse caso, de cardia, de coração. Envolve não apenas as emoções, mas a vontade segundo o pensamento bíblico. E as recompensas desta iluminação são 3. Primeiro, a esperança da vocação. Veja bem, a esperança da vocação. No mundo antigo, as pessoas não tinham esperança, né? O mundo era um mundo sem esperança. Paulo fala que se o cristão tiver a iluminação, ou os olhos do entendimento iluminados, ele vai compreender a esperança da vocação. A vocação que ele fala é o chamamento para a salvação que nós já estudamos na aula anterior. Então, nós temos um chamamento para a salvação, e esse chamamento, ou essa vocação para a salvação, ela produz esperança. Paulo está orando para que, quando o cristão tivesse esse entendimento espiritual, ele então pudesse compreender de forma mais plena a esperança que é proveniente desta vocação. Então Paulo coloca aqui o elemento esperança. O mundo no tempo de Paulo era um mundo que praticamente não tinha esperança. Qual era a esperança do paganismo? Qual era a esperança do mundo pagão no século I, quando surge o cristianismo? As pessoas, o máximo que podiam ter era esperança numa religião talvez misteriosa, mas muitos estavam desesperançados politicamente, religiosamente. As religiões pagãs não preenchiam o vazio que a alma tinha. É nesse momento, então,
que se reforça a esperança messiânica. Então, Paulo está falando aqui sobre a esperança proveniente da vocação. Em segundo lugar, Paulo diz, as riquezas da glória e da sua herança nos santos. Observe bem a glória da herança de Deus. Paulo então ora para que os crentes reconhecessem através desse entendimento, né? Dessa iluminação dos olhos do entendimento, as riquezas da glória da herança nos santos. Essas riquezas da glória e da herança nos santos aqui é a herança que Deus recebe, ou seja, essa expressão aqui não está falando da nossa herança em Cristo, mas está falando da herança dele em nós, ou seja, Deus olha para nós como uma preciosa herança. Isto quer dizer então que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Então Paulo está querendo dizer, quando ele diz riquezas da glória e da sua herança nos santos, ele está querendo dizer que se nós tivermos a percepção ou os olhos do nosso entendimento iluminados, nós vamos saber não só a esperança proveniente da vocação, como vamos também saber e reconhecer que nós somos importantes aos olhos de Deus, ou seja, que nós formamos a herança de Deus, ou seja, o tesouro de Deus está em nós, né? Que somos os seus santos. Ou seja, nós entenderemos quão preciosos nós somos aos olhos de Deus. Somos então a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja bem então a expressão então riqueza da glória e da sua herança. A terceira coisa que Paulo diz, isso está no versículo 19, as recompensas da iluminação são: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. A terceira coisa que vai vir, que nós vamos reconhecer, se nós tivermos realmente iluminados os olhos do nosso entendimento, será reconhecer a grandeza do poder de Deus. Observe bem essa expressão que Paulo utiliza aí no texto, sobreexcelente grandeza. Observe bem essa expressão. Algumas versões dizem suprema grandeza do seu poder. Veja bem essa expressão que Paulo utiliza aí no texto, né? Sobreexcelente grandeza do seu poder. Bem, a palavra poder aqui é a palavra dínamos, né? É uma grandeza imensurável. A palavra operação aqui da força do seu poder, a palavra operação é a palavra energeia, né? Força é a palavra kratos. Enfim, Paulo está destacando aqui acerca do poder de Deus. Olha bem a palavra poder de Deus. Paulo está dizendo aqui nesse texto que o poder de Deus está à nossa disposição. E o poder de Deus que está à disposição do crente e que ele reconhece isso mediante a iluminação dos olhos do entendimento, esse poder de Deus se manifestou pelo menos de 3 formas. Olha o versículo 20, que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. O poder que Paulo quer que nós reconheçamos, ele manifestou pelo menos de 3 formas. Primeiro, ressuscitando a Cristo. Olha bem a expressão, ressuscitando um dos mortos. Imagine um pouquinho sobre quanto poder é necessário para ressuscitar uma pessoa. Uma pessoa, ao morrer, ela desce à sepultura, ela se decompõe, os seus elementos físicos vão se decompondo até não existir mais nada. Imagine as células voltarem, os elementos físicos se unirem novamente e recompor o corpo. Quanto de poder é necessário para recompor um corpo que não existe mais, em função de estar decomposto? É o poder, então, da ressurreição. Foi isso que aconteceu com Jesus. O corpo de Jesus voltou à vida. Isso manifestou, então, o poder de Deus. O poder de Deus se manifestou, então, na ressurreição de Cristo. Mas veja que Paulo também disse, pondo à sua direita nos céus.
O poder de Deus não se manifestou apenas na ressurreição de Cristo, que já era um grande feito, mas se revelou também na exaltação de Cristo. Olha bem essa expressão, pondo-o à sua direita nos céus. Olha bem essa expressão, pondo à sua direita nos céus. Por a direita era no mundo oriental reservado normalmente ao primeiro-ministro ou chefe de governo. Quando uma pessoa queria dar honra e dignidade a uma pessoa, ou um poder delegado, colocava aquela pessoa à sua direita. No caso aqui de Cristo, quer dizer então que ele foi investido com o senhorio soberano e também o domínio universal. Então, o poder de Deus se manifestou na ressurreição dos mortos e também na exaltação de Cristo. Olha bem no versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, foi dado então o domínio universal a Cristo. O domínio de Cristo abrange um domínio sobre toda a criação. Veja bem que Paulo disse potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Ele está acima de todo o poder criado. Seja o poder que esteja a favor ou seja hostil, Jesus está acima de todo o poder criado, seja humano ou seja espiritual. Ele exerce autoridade, ele tem, portanto, preeminência. Ele ocupa, então, o primeiro lugar. Ele está entronizado acima de todos os poderes, sejam humanos ou sejam espirituais. É isso que Paulo diz aqui. Veja no versículo 22 que ele diz: e sujeitou também todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele tem domínio universal, é isso que Paulo mostra no versículo 21, e ele tem também a preeminência sobre a igreja. Veja bem essa expressão, principalmente no versículo 22, constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Cristo, então, foi constituído como cabeça da igreja. Isto quer dizer, então, que ele tem autoridade suprema da igreja. Isso sobre a igreja. Isso quer dizer também que a igreja é dependente dele. Ele tem autoridade sobre a igreja, ele governa a igreja, ele guia a igreja, ele dirige a igreja e a igreja é dependente nele. Então, todas as coisas no universo, sejam físicas ou materiais, quanto à igreja, está sujeita a Cristo. Isso aconteceu, segundo mostra-nos o apóstolo Paulo, foi exatamente pelo fato da ressurreição de Cristo e pela exaltação de Cristo. Então, quem ressuscitou Cristo, quem exaltou Cristo, foi o poder de Deus. Imagine então a grandeza desse poder, a excelência desse poder, a abrangência desse poder e a força deste poder. Paulo então está orando aqui para que os crentes pudessem então realmente conhecer este poder. Então veja que Paulo ora para que os crentes pudessem reconhecer a esperança da vocação, a riqueza da glória dos santos e a grandeza do poder de Deus. São os três elementos que Paulo ora para que os crentes pudessem conhecer. A lição, então, ela comenta a esperança da vocação e as riquezas da glória na primeira parte, ela comenta acerca do poder de Deus na segunda parte, e na terceira parte o comentarista abordou acerca de Cristo como exemplo de exaltação. Portanto, esta então é a nossa lição de número 4. Então, recordando que você deve então destacar. Primeiramente, estabeleça a relação desse texto com o texto anterior. Isso é muito importante para os alunos, especialmente pela expressão pelo que aparece no versículo 15. Pelo que está estabelecendo a relação. Então,
Primeiramente, estabeleça a relação do capítulo 1, versículo 15 a 23 com o que foi dito anteriormente, que nós estudamos a semana passada, que foi as bênçãos espirituais em Cristo. Depois disso, destaque então os principais elementos. Destaque no versículo 5, a oração de Paulo, versículo 15 e 16. Destaque que Paulo não cessava de orar. Destaque no versículo 16, no versículo 15, a fé que aqueles cristãos tinham, né? Destaque no versículo 17, as duas ênfases que Paulo dá a Deus como Pai de Jesus Cristo e também o Pai da glória, e depois destaque, aqui nós temos a motivação para a oração, e depois no versículo 17 destaque o conteúdo da oração. Então veja, o conteúdo da oração envolve os três elementos que nós comentamos, né? A esperança da vocação, a riqueza da glória e também a grandeza do poder de Deus. E depois finalize mostrando então a exaltação de Cristo, né? Quais são as implicações práticas em relação a isso? Para a gente concluir, quais são as implicações práticas? Isso aqui não é apenas um elemento teológico, teórico, tem implicações práticas. Westcott, ele colocou 3 aspectos que esta oração de Paulo tem experiência ou corresponde à experiência da nossa vida. Nós podemos enfrentar os sofrimentos e tristezas de nossa história pessoal e social, porque nós temos a esperança da vocação de Deus. Nós podemos, disse Westcott, podemos nos alegrar na posse da capacidade e necessidade de quais nossas circunstâncias atuais não trazem satisfação quando olhamos para as riquezas da glória da herança de Deus nos santos. E em terceiro lugar, nós só podemos superar os desânimos de fracassos e fraquezas, lembrando que existe o poder de Deus. Então, para o nosso sofrimento e tristeza, nós temos a esperança da vocação. Para as nossas necessidades circunstanciais, nós temos as riquezas da glória e da herança nos santos. E para superar os desânimos e fracassos, nós temos o poder de Deus. Essas são verdades extraordinárias que Paulo trouxe na Epístola aos Efésios. Portanto, que você possa destacar esses elementos principais, regados sempre com oração e aplicando a vida prática na vida dos alunos. Então, esta foi a nossa lição, a iluminação espiritual do crente. Que Deus, portanto, nos abençoe.